O Lucas Cavalcante, que estava ansioso pelo São Paulo, falou que o Zubeldia não treina, ensina. Ele está bem empolgado com a fase do São Paulo. São Paulo que vai ter dois desfalques importantes no próximo jogo, né? O Calleri e o Ferreirinha, e o próprio Zubeldia também, que está suspenso. Então, muitas preparações até o próximo jogo, até entender qual time vai poder entrar em campo, né, PVC? E o jogo ficou para as 8 da noite de sábado no Morumbis. Havia um grupo de torcedores preocupado porque dizia-se que se o Brasil fosse primeiro do grupo, com o Brasil jogando às 7, o jogo do São Paulo viria para 4 da tarde e não seria às 8 da noite. Como o Brasil vai jogar às 10 da noite, o São Paulo joga às 8 da noite no Morumbis contra o Bragantino. Jogo difícil contra o Bragantino, mas o São Paulo não perde para o Bragantino pelo Brasileirão desde 2021. São 4 jogos, 2 vitórias do São Paulo e 2 empates. Só uma curiosidade, para a gente, antes de encerrar, a história do Mano Menezes no Fluminense. O Mano, 2 anos atrás, estreou pelo Internacional. 2 anos atrás, ele estreou pelo Internacional no Maracanã contra o Fluminense. E agora ele estreia pelo Fluminense contra o Internacional no mesmo Maracanã. E reencontra o Fred, o diretor de planejamento que ajudou a contratá-lo. E o Fred pediu desculpas ao Mano Menezes por declarações do passado. Em 2017, quando ele estava no Cruzeiro, o Fred dizia que o técnico do Cruzeiro jogava por uma bola só, jogava para ganhar de 1-0. E agora, na contratação, consta que houve uma conversa em que o Fred disse: mano, a gente precisa de um técnico agora que faça aquilo que você fazia comigo no Cruzeiro. Ganhe de 1-0. Vamos ver como é que vai ser essa trajetória do Mano Menezes no Fluminense. Hoje tem Grêmio, Palmeiras e Bahia e Juventude às 7 da noite. E Fluminense Internacional e Corinthians e Vitória às 8 para encerrar a 14ª rodada do Brasileirão. PVC, muito obrigado. Espero ter conseguido substituir um pouquinho a Domi aqui hoje. Amanhã tem mais. Maravilhosamente. Maravilhosamente. Está escalada. Valeu, pessoal, todo mundo que comentou, que deixou o like também aqui na live. Muito obrigada, boa tarde e até amanhã. Obrigado, Luísa. O técnico do Tricolor, Zubeldia, falou após a vitória do São Paulo. Vamos escutá-lo. Sí, creo que estamos haciendo como equipo un buen trabajo. Hoy hicimos una buena primera parte, realizando muy bien el build-up, la construcción de juego. Por supuesto que cuando se vienen escenarios difíciles, complejos, como el que presenta Atlético Paranaense, nada es fácil, pero supimos por momentos dominar el juego, controlar el juego, por momentos sufrimos, por momentos defendimos bien, y creo que tuvo todos los condimentos que tiene que tener un juego para llevarte un partido de visitante sabiendo que por el rival que enfrentás iba a ser muy duro. Pero lo que me gustó del equipo, que se fue adaptando a distintas situaciones y que al final creo que esa fue la receta para llevarnos los 3 puntos. Creo que hacía un año y pico que no perdían acá, Paranaense, y eso habla de que ganamos un partido duro. Así que felicitar a los jugadores y por supuesto la rueda sigue y ya tenemos que estar recuperándonos para pensar en el próximo partido. La verdad que lo que uno va aprendiendo acá y que uno entiende con el correr de los años y más acá, el partido de turno, el que viene, es el más importante. Sinceramente en lo particular no estoy pensando en acumular puntos por lo que puede llegar a acontecer más adelante. Creo que ese tiempo en el fútbol no lo tenés para proyectar. Lo que estamos tratando de hacer es poner lo mejor posible en cada partido, tratar de jugar con la mejor energía posible, tratar de aprovechar el tiempo
el poco tiempo que tenemos de preparación entre un juego y otro, y que de a poco los jugadores que tengo en el plantel vayan teniendo participación, pero con una base de jugadores que tienen más minutos, que hacen que los que entren faciliten el trabajo para no perder la identidad de juego. Lo ideal sería no cambiar mucho de un partido a otro, cambiar lo que puedan estar o lesionados, o con amonestaciones, o expulsados, para que la identidad vaya tomando forma y tenga consistencia en el tiempo. Venimos de 3 partidos buenos y vamos a seguir peleando, trabajando para poder sostener esa identidad. Así que lo más importante es el partido de turno. E o senhor sextou com breaking news, sextou com informação que saiu aí nos últimos 5 minutos pelo Globo Esporte, confirmada há pouco também com pessoas que cuidam da carreira do Wellington, que o Wellington aceitou a oferta do Southampton, da Inglaterra, e vai jogar no futebol inglês. Aceitou esse pré-contrato, 4 anos, e aí agora o clube inglês quer uma antecipação, quer uma liberação antecipada para o Wellington já ir para lá, né, já nesse mês de julho, e aí vai negociar com o São Paulo. Já começamos com esta bomba, senhor Ilcinho, já começamos com esta informação das últimas horas aí sobre a saída do Wellington. E aí eu te pergunto, já estendendo mais uma vez meu boa tarde, sobre os impactos dessa saída do Wellington de forma imediata, caso eles consigam, para a temporada do São Paulo. Boa tarde para vocês, senhor. Boa tarde, meu mano Gabriel. Você nunca se atrasa, meu parceiro. É o relógio que está sempre à sua frente. A culpa não é sua. Boa tarde a galera do chat. Cara, assim, eu acho que aí numa queda de braço sadia da negociação, o Wellington e os empresários dele devem ter avisado, ó, a gente tem proposta. O São Paulo pode ser ter achado que era um blefe, não intensificou a proposta, ou não quis, ou não deu, chegou num limite máximo e, cara, segue a vida. Que Deus abençoe ele nessa nova etapa da vida dele, que ele seja muito feliz lá. E, cara, o São Paulo acaba pagando pela falta de planejamento, né? De novo, a gente perde o Wellington, mas se o clube quiser antes, vai ter que pagar alguma coisa para o São Paulo, né? Para ele já iniciar a temporada lá, o que é mais do que justo. O Wellington já resolve o lado dele. Eu acho que não tem... vai ter algumas pessoas que vão dizer que ele não podia fazer isso, não podia deixar o clube agora nesse momento. Não, o jogador não tem nada a ver com isso. Eu acho que o jogador tem que fazer, e como eu fiz a minha carreira inteira pensando que é melhor para ele. Porque, cara, os jogadores passam, o clube que tinha que ter se planejado melhor para isso. São Paulo fica num baita, agora com um baita problema. O Alexandro, eu acredito que não vem, porque agora que ele entra no radar de todos os clubes, vão inflacionar, e eu acho que o São Paulo não deve fazer loucura por ele. E agora é Patrick, cara. Agora é estruturar o Patrick, é dar confiança para o Patrick e ir para o mercado o mais rápido possível para conseguir 1 ou talvez 2 novos laterais esquerdos. Exatamente, o São Paulo que vai ter essa lacuna para a posição, né? O próprio Robson Ferreira, que é empresário do Wellington, já falou ao GE de forma também mais contundente, falando que essa proposta está na mesa, né? E aí falou que está sendo trocadas minutas de contrato, estamos ajustando a questão salarial e tributária, e aí o Wellington, então, já aceitou essa oferta do Southampton da Inglaterra e vai deixar o São Paulo. A dúvida nesse momento é se ele vai sair por agora, já em julho, que aí o Southampton tem que chegar a um acordo com o próprio São Paulo, dar uma graninha para o São Paulo também conseguir contratar um outro lateral, quem sabe, e já tê-lo para já, ou esperar o final do ano, que é o fim do contrato dele, em dezembro. Mas para o Wellington, né, para o plano de carreira do Wellington, faz sentido, né? Ele jogar ali na Inglaterra, tá num grande mercado, eu acho que é um salto interessante. Quando a gente falava que não fazia sentido o Wellington, por exemplo, sair do São Paulo para ir para o Internacional, que era o que era especulado,
era muito na linha de continuar no Brasil para um clube que não vai dar um salto tão grande financeiramente para ele. Para a Inglaterra já é outros 500, e aí dá para a gente entender esse aceite do Wellington, senhor. O engraçado, Gabriel, não, eu concordo com a linha de raciocínio sua, mas também acho que era porque o Wellington vinha sendo muito perseguido, assim, vinha sendo muito cobrado. Então, às vezes, novos ares podem ser que na cabeça dele criem novas expectativas. O mais engraçado é a próxima parte. Se ele ficar 2 anos no Southampton, se o São Paulo ainda precisar de um lateral esquerdo, vai contratar ele para pagar os 800 mil que não quis pagar agora para os supostos 800 mil, sabe? E aí o Wellington volta em um outro patamar, um outro nível, e volta com esse salário quase que certo de quem volta da Europa, né? Eu não entendo por que não uma valorização para ele agora, mas super compreendo. E, cara, digamos que era uma vontade minha poder ter jogado a Premier League também, ou até mesmo a segunda divisão da Inglaterra. Eu acho que muitas pessoas não acompanham os grandes jogos dos grandes times. Eu acho que hoje é até mais visto a Premier League, né? Mas, cara, é um campeonato incrível. É um mundo assim à parte, é um lugar que eles vivem também o futebol como o primeiro esporte, como um esporte, cara, de paixão, que motiva a casa cheia. Então, cara, boa sorte, Wellington, que Deus abençoe ele e que ele consiga atingir o próximo nível lá e fazer uma grande carreira. Exatamente. E aí, o Sinho, né, para essa liberação antecipada, eles deveriam mandar uma quantia, né, adiantada para o São Paulo. Até hoje, esse presente momento, nada chegou na mesa do São Paulo até 13h, mas o empresário dele já falou que estão trocando minutas contratuais com o time inglês para um pré-contrato, e aí eles vão tentar uma liberação antecipada. E aí o Wellington deve ir a campo amanhã, né, contra o Bragantino. E aí eu te pergunto, Sinho, você acha que vai ter um clima diferente com ele, ou já que já estava, tipo assim, aquela situação de já sabiam que ele não ia renovar, que ia sair a qualquer momento, vai ser tranquilo, ele vai jogar com a cabeça no lugar, você acha? Cara, assim, analisando o jogador Wellington, tá? Depois de tudo que foi exposto da situação dele, depois de tudo que ele passou, uma pressão enorme, vaias do torcedor jogando em casa e tudo, e ele continuou, eu acredito que pelo lado dele o Wellington não vai ter problema nenhum. Ele vai jogar, ele vai continuar desempenhando, e pode ser que sem a pressão nas costas de renovação e já com a cabeça sabendo o que ele vai fazer, ele consiga render até mais. Ele vai jogar mais tranquilo, solto. Então eu acho que por ele, o Wellington, cara, ele se mostrou um profissional exemplar, que mesmo sobre vaia, sobre pressão, expondo situação contratual na mídia e tal, ele continua ali firme e forte, como tem que ser. E, cara, eu admiro muito essa parte dele. Ele machucou, retornou. Eu acho que por ele continuaria sem problema nenhum. Eu acho que, dito isso, eu, como treinador, não é que eu ia punir ele, mas, Wellington, como a sua cabeça não vai estar mais aqui, já está em outro lugar, eu daria a chance para o sucessor. Eu tenho que dar, né, chance para o sucessor para até mesmo ver se eu posso contar com ele ou se eu tenho que ir urgentemente atrás de outro. Então, assim, eu não tenho problema nenhum com o Wellington, acredito que ele foi um baita profissional, um baita cara, mostrou ser, tipo assim, uma pessoa que dá para 100% confiável. Mas eu acho que agora é o momento de dar chance para o Patrick mais do que nunca, para ver como ele vai se portar, para ver como ele vai jogar, para ver se a gente precisa procurar, e precisa, né? Não é se a gente precisa procurar. Claramente, São Paulo precisa de outro lateral esquerdo, de um ou dois. Mas, cara, que Deus abençoe o Wellington, que ele faça uma grande carreira lá e que, quem sabe, um dia ele possa voltar ao São Paulo, porque se mostrou um cara assim, um cara de palavra, um profissional que honra o contrato que tem. E aí, senhor, é aquela situação, né? Não é como se fosse colocado na mesa que ele aceitou ir para o Southampton, mas ele vai sair apenas em dezembro e aí o cara pode jogar tranquilo. Tem uma conversa para ele sair já agora nas próximas semanas, nos próximos dias. Então fica uma situação complicada. E eu vou falar uma coisa, cara. Eu acho que o São Paulo tem que contratar, sim, 2 jogadores, não apenas um, 2 laterais. Mas o Patrick,
eu tive essa leve impressão, não sei se o Silvio concorda, que ele contra o Atlético Paranaense entrou ligado, entrou mostrando serviço. Torcer para caso ele seja o titular aí contra o Bragantino, a gente vai ver nas próximas horas aí alguma decisão, né, da direção do São Paulo, mas eu acho que é um cara que, assim, pro curto prazo agora, para jogar nessa fogueira, vem com um bom ritmo de jogo. Espero que ele consiga fazer um bom desempenho aí, quem sabe, contra o Bragantino. Mas pensando aí no jogo contra, nos próximos jogos, né, pensando na temporada, tem que contratar, e aí a gente já vai falar dos nomes especulados, mas aí o São Paulo vai ter que se acelerar no mercado, até porque já são aí 7, 8 meses, né, que o São Paulo busca um lateral esquerdo no mercado. Ele já em dezembro já era notório que o Caio Paulista estava indo embora, o Wellington estava em fim de contrato, não conseguiram achar ninguém, e aí a gente está agora em julho, e aí o São Paulo vai ter que sair correndo para achar um lateral, assim. Cara, é isso. Eu colocaria, eu como treinador, colocaria o Patrick a partir de amanhã mesmo, já virou titular. E eu, como treinador, também falaria para o Wellington, cara, que legal que você acertou. Não vou te usar porque sua cabeça não vai estar mais aqui, mas que fique claro que se não houver nenhuma liberação, você vai para o banco todos os jogos, se acontecer alguma coisa, você vai jogar. Vou dar mais oportunidade para o Patrick, claramente. Vamos atrás de outro lateral esquerdo, mas, Wellington, você fica aí de sobreaviso. Você fica aí porque você tem contrato até o final do ano e caso alguma coisa aconteça, você vai a campo. Eu acho que esse seria o movimento, na minha opinião, mais certo. Como diretoria, não liberaria o Wellington de graça nem nada, né? Porque ele tem contrato até dezembro, mas claramente eu buscaria uma solução para o meu lado esquerdo, né? Nem que sobe outro menino da base, começa a ver as opções que a gente tem para ontem, assim. Eu acho que o São Paulo já estava vendo opções para ontem, né? Porque isso claramente ia acontecer em algum momento. Mas pode ser também que até o final de agosto apareça até uma proposta para o próprio Patrick ir embora. Então, tipo, São Paulo tem que ir embora para ontem. Ou embora para ontem, não, buscar um lateral esquerdo para ontem. Tô de acordo, e sim, e aí nessa busca por laterais, a gente já vai falar do próprio Alexandre, que é um jogador que teve novidades aí, né, dele ter ido no jogo, tá se movimentando um pouco nesse sentido, mas assim, eu acho que o São Paulo precisaria olhar para a Série A, precisaria olhar para opções também, claro, não só na Série A, porque tem caras, por exemplo, o próprio Ramon do Cuiabá, que eu gosto bastante, mas ele já cumpriu o mínimo de jogos no ano, né, então ele não poderia jogar pelo Brasileirão nem pela Copa do Brasil, não faria sentido para o São Paulo. Mas olhar para caras, como fez o Palmeiras, por exemplo, de olhar para caras do mercado da América do Sul, né? Então, eles escaltaram Piquerez e Vinha, que hoje valem milhões aí no mercado. Então, é o São Paulo saber trabalhar o seu scout